Olá, pessoal! Este é o único módulo em que teremos uma aula dividida em 4 partes, e apesar de esta ser a primeira parte, na verdade foi a última aula que gravei. Um pouco antes de postar esse curso, descobri uma ferramenta fantástica que, na maioria das vezes, irá resolver o seu problema quando se tratar de restauração de imagens. Por isso, não podia deixar de citar esse site. As aulas que eu já tinha gravado continuarão presentes, até porque não sei até quando essa ferramenta continuará gratuita. Então, sem mais delongas, entrem no navegador de vocês. Eu, como de praxe, irei usar o Google Chrome. E assim que abrirem, nesse espaço digitem este endereço aqui. Esse é um termo de responsabilidade, onde o site recomenda que somente pessoas maiores de 18 anos usem. Então, se você já for adulto, marque esta caixinha para prosseguir. Aqui temos duas opções. A primeira é entrar com uma conta do Google, e a segunda é entrar com algum outro e-mail. Deixe-me fazer um parêntese aqui. Caso tenha pensado em usar algum gerador de e-mails temporários, já aviso de antemão que não vai funcionar. Porém, o Google, diferente de antigamente, não está mais obrigando o cliente a vincular um número de celular para a criação de uma conta nova. Basta colocar um e-mail alternativo no processo final, que vai dar certo. Toda vez que vocês entrarem com uma conta nova, irão ganhar 200 créditos, como já diz aqui nos termos de uso. Isso dá para editar algo em torno de 40 imagens. Então, é isso. Vou entrar com uma conta do Google mesmo, tocando aqui. Aqui é super fácil de mexer. Toque nesse espaço e, em seguida, vá em Fotos e Vídeos. Se a sua imagem não estiver aqui, nesse espaço deslize o dedo da direita para a esquerda, até encontrar o gerenciador de arquivos. Caso não tenha um, eu super recomendo que usem este aqui. Ele é muito bom e também é gratuito. E se o seu celular for iPhone, eu recomendo que usem o Files, que já vem pré-instalado no celular de vocês. Quero que toque nele para abrir. Agora, vá em Imagens e selecione uma pasta chamada Restaurando uma imagem. Agora, escolha uma foto. Eu vou escolher esta aqui, desse casal. Toque na imagem e, para concluir, toque em Selecionar. Agora vem a parte mais importante desta aula. É onde inserimos o nosso prompt para que a IA entenda e faça exatamente o que queremos. Tocando neste espaço, iremos digitar o nosso comando. De antemão, eu já deixei um comando salvo aqui no meu bloco de notas. E esse comando está também no material de apoio. Só um adendo aqui. Assim como na maioria dos sites e até mesmo dos apps que usam inteligência artificial, toda vez que forem inserir algum comando, geralmente no idioma inglês costuma funcionar melhor. Então, vou copiar esse texto aqui e colar dentro desse espaço. Tá vendo esses 3 pontinhos? Toque neles. Toda vez que for editar aqui, recomendo que faça esse ajuste final, pois o site irá gerar 4 imagens similares de uma vez, e assim, seus créditos acabam muito rápido. Indico fazer uma de cada vez. Então, vou limitar para apenas uma imagem. Agora sim, toque nessa setinha branca para que a nova imagem seja criada. O processo de criação geralmente leva poucos segundos. E aí está. Ficou show de bola. Se não tiver gostado da foto, basta fechar no X e continuar tocando na seta branca até que o site gere a imagem do seu agrado. Para salvar, toque e segure na imagem até surgir essas opções. Finalize tocando em Baixar imagens. A imagem ficou muito boa, porém não ficou 100%. Ainda assim, é possível fazer um ajuste final para deixá-la ainda melhor. Toque em IA Retouch. Em seguida, vá em Editar e escolha a imagem que acabamos de gerar lá no site. Notem que nossa imagem não apareceu aqui. Sabe por que isso aconteceu? É porque o formato dela é incompatível. Vou entrar aqui no gerenciador de arquivos e mostrar para vocês. Aqui embaixo, o formato da imagem está como WebP. Para converter isso para JPEG ou PNG é super simples. Saiam daqui e voltem para a aba de aplicativos. Agora, entrem no Hypic, fechem essa propaganda no X e, em seguida, escolham a imagem em questão. Como o formato padrão do Hypic é JPEG, basta tocar em exportar que a conversão é feita automaticamente. Agora sim, toquem novamente no AI Retouch. Vão em Editar e selecionem a imagem já convertida. Toquem em Removedor e aqui irei fazer aquele movimento de zoom e pintar as áreas que acredito que podem ser melhoradas. Agora,
toque em remover e aguarde alguns segundos. Repita esse processo quantas vezes forem necessárias até achar que a imagem ficou boa. Assim que concluir aqui, basta tocar nesse ícone para validar esses ajustes. Ainda dentro desse espaço, tem essa ferramenta de aprimoramento. Às vezes ela funciona bem. Toque nela e aguarde alguns segundos. Tocando nesse ícone e puxando de um lado para o outro, podemos ver o antes e depois. Bacana, né? Basta tocar novamente nesse ícone para validar e, em seguida, tocar em salvar. Lembrando que, se você estiver usando a versão gratuita desse app, terá que assistir a um vídeo propaganda para poder baixar as imagens sem a marca d'água. Então é isso, meus amigos. Recomendo que vejam as outras aulas, pois serão de grande valia para vocês. Vejo vocês numa próxima. Até mais. Agora chegou a minha aula favorita. Pense num cara que é fascinado por coisas que podem ser restauradas. E com a fotografia não seria diferente. Hoje, vamos usar uma série de aplicativos e chatbots que, em conjunto, podem restaurar a maioria das imagens. Reparem que eu disse a maioria, e não todas, porque o celular ainda tem certa limitação de hardware em relação ao computador. Mas eu diria que, em 95% dos casos, o celular dá conta do recado. Para começar, quero que vocês entrem no gerenciador de arquivos. Toquem em Imagens. Escolha uma pasta chamada Restaurando uma imagem. Vamos pegar essa imagem aqui. Antes de editarem qualquer foto, é sempre bom dar uma boa olhada nela para ver exatamente o que a imagem precisa. Vamos analisar a foto desse rapaz aqui. Logo de cara, vejo que falta informação na parte inferior. A imagem também está distorcida. Acredito que seja por causa da perspectiva. A cor também está muito rosada, mal iluminada. Há arranhões e falta nitidez. Olha o tanto de coisa para podermos trabalhar numa única foto. Então, vamos começar pelo ajuste mais simples. Corrigir a perspectiva. No canto inferior esquerdo, toquem em Compartilhar e vamos abrir pelo HIPIC. Caso surjam propagandas, é só fechá-las no X. Vão na opção de Ajustar e, em seguida, em Recortar. No canto inferior, toquem na função de perspectiva. Aqui temos duas opções. Movendo para a direita ou esquerda, podemos alterar o ângulo da imagem. Nesta em questão, precisamos consertar o lado direito da foto. Então toquem em horizontal, e movendo para a direita, trazemos o que está no fundo para a frente. Aqui ficou bom. Agora é só tocar no ícone para confirmar esse ajuste. É sempre bom ir tocando nessa janelinha para vermos o antes e depois. Mas ainda podemos refinar esse ajuste tocando em Retrato e indo em Modelar. Movendo esse cursor, podemos aumentar ou diminuir o tamanho do pincel. E aqui é super simples de usar. Vá à área onde precisa do ajuste e mova na direção que deseja reduzir. Se precisasse expandir, era só fazer o movimento contrário. Reparem que aqui também há um ícone para ir acompanhando o antes e depois. Aqui vou fazer o movimento inverso, com o intuito de expandir essa região. Fazendo aquele movimento de zoom, podemos aumentar ou diminuir a imagem. Isso facilita para termos uma perspectiva mais robusta da foto. Eu acho que aqui ficou bom. Agora vou tocar nesse símbolo para validar o ajuste e ir em Exportar. Aqui, você poderia ir diretamente no Way Retouch para retirar os arranhões e imperfeições. Porém, fica bem mais fácil de editar quando a imagem já está numa qualidade melhor. Só uma nota aqui. Antes de usar essa ferramenta do app, eu recomendo sempre que vocês façam duas coisas. A primeira é deixar a imagem mais nítida, e a segunda é aumentar o tamanho dela, pois quanto mais pixel uma foto tiver, melhor ela fica para esse tipo de edição. Eu já recomendei 2 apps para vocês estarem aprimorando uma imagem. Como já falei antes, esse aqui é o que eu mais uso. Então, toquem nele. Agora, toquem em Continuar e fechem a propaganda no X. Podem ir em Melhorar, tocando no rosto da modelo. Agora escolha uma imagem e toquem nela para abrir. Vá em Processar uma foto e toque nela. Aí vocês vão assistir a uma propaganda e no final dela, irão fechar no X. Aqui podemos ver o antes e depois arrastando esse ícone para a esquerda. Para finalizar, é só tocar em Salvar.
Agora, quero que vocês entrem na Play Store ou na App Store. Na aba de pesquisa, digitem tamanho de imagem. É esse app aqui. Baixem, instalem e abram ele. Assim que abrirem, toquem em Permitir tudo. Esse app serve basicamente para aumentarmos a quantidade de pixels das imagens. E tendo mais pixels, temos mais informações para que os outros apps possam trabalhar com mais eficiência. Lembrem-se sempre de deixar essa função ativa, pois ela irá automaticamente deixar a sua imagem no maior tamanho possível. Agora, vamos escolher uma imagem. Toquem nesse ícone e escolham a imagem que acabamos de aprimorar. Agora toquem nesse ícone para baixar. Só saiam daqui quando aparecer essa mensagem. Como é um aplicativo gratuito, às vezes aparecerá alguma propaganda. Então é só assistir e fechar no X e esperar essa mensagem aqui aparecer. Depois que vocês virem que a imagem foi salva com sucesso, saiam desse app e entrem no AI Retouch. Toquem em Editar e escolham uma imagem, no caso vai ser essa primeira. Agora, vão em Removedor. Quanto mais refinado for o ajuste, melhor será o resultado. Além de ter controle sobre o tamanho do pincel, fazendo aquele movimento de zoom, é possível pintar áreas com mais precisão. Após pintar, é só tocar em Remover. É normal a inteligência artificial desse app deixar um rastro rosa onde o ajuste é feito. Mas fiquem tranquilos, isso a gente conserta depois. Se caso precisar repetir o processo, faça quantas vezes forem necessárias. Mas só um adendo. Tentem não fazer esse tipo de ajuste tudo de uma vez, pois o app pode acabar criando algo novo que não tenha nada a ver com a imagem original. É tipo aquele trabalho de formiguinha. É preciso ter paciência. Eu acho que ficou bom. Se vocês tocarem e segurarem na imagem, conseguirão ver o antes e depois. Após finalizarem essa etapa, podem sair daqui tocando em Salvar, que está no canto superior direito. Agora, vamos tirar um pouco dessa coloração e também aumentar a iluminação dessa imagem, indo no app do Lightroom. Logo de cara, vão aparecer as últimas imagens que foram editadas no seu aparelho, e caso a imagem que vocês queiram não estiver aqui, é só tocar nessa setinha, e no canto superior, tocar em Gerenciador de Arquivos e abrir por lá. Aqui eu vou tocar nessa pasta do iRetouch, pois foi aonde fizemos o último ajuste dessa foto. Aqui você vai em Editar e procurar a opção de cores. Reparem que o oposto do rosa é o verde, então podemos puxar um pouco para o lado dele para diminuir a incidência do rosa. Aqui temos duas opções, onde podemos aumentar a intensidade das cores ou diminuir. A diferença entre uma e outra é que na vibração, o app trabalha mais com a cor da pele, enquanto na saturação abrange todos os tipos de cores. Vou diminuir um pouquinho de cada e deixar levemente amarelado. Às vezes, o app acerta na luminosidade e na coloração de forma automática. Basta tocar nessa opção aqui. Ficou interessante, mas eu vou voltar e fazer esse ajuste manualmente. Para desfazer qualquer coisa que tenha feito aqui dentro do Lightroom, é só tocar nessa seta para voltar. Tocando em luz e aumentando um pouco a exposição, realces, diminuindo os brancos e aumentando as sombras. E eu acho que é isso. Tocando e segurando a foto, é possível ver o antes e depois. Ainda que no app, é possível fazer ajustes mais refinados, mas essa função de máscara só está disponível na versão Pro. Notem que a testa dele está com uma cor diferente do restante do rosto. Basta pintar ela. Para isso, toquem nesse ícone. Agora em Mais, toquem em Pincel. E agora, pintem a área que desejam alterar a cor. Aqui também poderíamos alterar a luminosidade caso quiséssemos, mas vamos focar só na cor mesmo. Vou tocar nela e tirar um pouco do rosa, e também tirar um pouco de saturação. Após concluírem aqui, toquem nesse ícone para validar o ajuste. E, no canto superior direito, toquem nos 3 pontinhos e finalizem salvando. Nessa imagem, daria para colocar um outro fundo usando o Photo Room, e essa área que falta um pedaço, daria para recriar usando o YouCam Makeup. Porém,
eu acho que dá para fazer melhor. Quero que vocês entrem no navegador de vocês e na barra de pesquisa, digitem ChatGPT. Assim que abrirem, toquem em Mais. Agora em adicionar fotos, fotos e vídeos. E escolham a última imagem que editamos. Aqui no prompt, vou pedir para ele restaurar essa foto, colocando um fundo neutro e também pedir para manter o máximo de detalhes possíveis em relação à foto original. Vou tocar nessa seta para validar meu pedido e aguardar. Tá aí. Ficou muito bom. Porém o rosto não está exatamente igual ao original, e foi aí que me ocorreu uma ideia. E se trocássemos o rosto desta foto pelo da imagem original, será que ficaria bom? É isso que iremos testar na prática. Mas antes disso, quero que toquem na imagem até aparecer essas funções, e finalizem tocando nesse ícone de download para baixar. Entrem no Photoroom. Toquem em Começar com foto e escolham a imagem que acabamos de gerar pelo ChatGPT. Aguardem alguns segundos. Aqui, vocês podem ir em Original e tocar em Inserir. Agora, vou escolher a imagem original, aquela que fizemos o último ajuste. Vou tocar nela e ajustar de modo que fique o mais rente possível da outra. Como eu só quero o rosto dele, todo o restante vou apagar. Então, vou tocar em Editar Recorte e apagar tudo que não seja o rosto. Nesse exemplo, eu vou apagar manualmente, mas na maioria das vezes, iremos trabalhar com função de auxiliado, que nada mais é que um apagar automático. Assim que terminar de apagar, toque em Pronto para prosseguir. Então, sempre que forem fazer esse tipo de edição, reparem bem se a imagem criada por algum chatbot tem elementos semelhantes aos da imagem original, ao ponto de vocês poderem mantê-la sem perder a originalidade da foto. Agora, vamos para a segunda etapa. Toquem no rosto do rapaz. Vocês saberão que essa área estará selecionada quando tiver um quadrado em volta dele. Desçam e toquem em Ajustar. Vocês repararam que o rosto dele está numa coloração diferente do restante da foto? Para o tom de pele ficar mais realista, teremos que fazer alguns ajustes de cor e iluminação, de modo que fique o mais próximo possível da imagem que foi gerada pelo ChatGPT. O ideal é que vocês usem e abusem dessas funções aqui, pois será o que vai determinar se a sua edição ficará boa ou não. Eu vou começar pela temperatura, e puxando um pouco para o amarelo. Agora vou em saturação e diminuo um pouco. Em tom, vou tirar um pouco mais desse rosa, movendo o ponteiro para a direita. Aqui em opacidade vocês podem ver o antes e depois, caso queiram verificar se a foto original ficou realmente rente à outra imagem. Agora vou jogar um pouco de destaque, tirar um pouco de sombra, tirar também um pouco de contraste, aumentar a nitidez, tirar um pouco do brilho e para finalizar, vou em temperatura de novo e deixar um pouquinho mais amarelo. Após isso, vou tocar em Pronto e em seguida em Exportar para salvar a imagem. Lembra daquela parte em que eu falei que às vezes é possível aproveitar determinadas áreas de uma imagem criada por alguma IA, desde que não se perca a originalidade da foto? Este é um ótimo exemplo. Repare que a orelha dele não está tão nítida se for comparada com o restante da foto. Então, podemos usar a da outra imagem, e não fará diferença, devido à grande similaridade. Então, eu vou voltar aqui tocando nessa flecha, indo em Editar Recorte, selecionando a função de borracha manual e apagando a orelha e parte da barba da foto original, para que a outra fique visível. Agora, vou finalizar tocando em Pronto. Pronto novamente e exportando para salvar. Para finalizar, quero que entrem no You Can Make Up, procurem a pasta do Photoroom e toquem na imagem que acabamos de editar por lá. Agora, toque em Editar e vá em Substituir por IA. Só lembrando que o AI Retouch faz exatamente a mesma coisa. Aqui vocês irão pintar a área onde as camadas se encontram, e após isso, toque em Substituir. Tocando na janelinha, já notei que deu um pouco de diferença aqui na barba. Então vou refazer o processo, só que agora deixando o pincel um pouco mais fino. Vou voltar tocando nessa seta e refazer. Aqui eu já gostei do resultado.
Vou tocar no ícone de validar e salvar logo em seguida. Então é isso aí. Vejo vocês na terceira parte. Faremos basicamente a mesma coisa que fizemos na parte 2. Porém, no final, teremos uma variação. Dito isso, quero que vocês entrem no Hypek. Agora, fechem essa propaganda tocando no X. Toquem em todas as fotos. Neste espaço, deslize o dedo da direita para a esquerda até encontrar uma pasta chamada Restaurando uma imagem. Assim que a encontrarem, toquem nela. Agora, selecionem uma foto. Eu vou escolher esta daqui. É só tocar nela para abrir. Agora, vamos avaliar essa fotografia. Em termos de perspectiva, está ok. A única coisa que podemos fazer neste momento é recortar a imagem para que apenas a pessoa em questão apareça na foto. Então, vou em Ajustar e, em seguida, em Recortar. Tocando no canto do quadrado, ajustarei para que apenas a imagem da moça fique dentro dele. Agora, toco nesse símbolo para validar. Reparem que neste canto, ainda ficou um pedaço que não nos interessa. Porém, se eu cortasse usando a ferramenta de recorte, pegaria mais áreas da foto, e isso não quero. Para resolver, basta irem em Retrato e escolher a função Remodelar. Vou aumentar o tamanho do pincel para poder preencher essa área aqui. Vou dar um zoom e agora expandir para cobrir esse espaço vago. Toco novamente no ícone de validação e finalizo salvando. Agora, abrirei a imagem para mostrar um detalhe importante. Dei zoom para vocês verem com mais precisão. É normal que imagens antigas tenham bastante ruído, e se forem aprimoradas do jeito que está, não ficará bom para restaurar depois, pois o ruído continuará lá, e quase sempre fica pior do que estava. Vou mostrar isso agora. Vou tocar no meu aprimorador favorito, o Blur Buster. Tocar em Continuar, fechar a propaganda no X e ir em Melhorar. Vou escolher a imagem que acabamos de editar no Hypek e em seguida tocar em Processar a foto. Assistam à propaganda e, ao terminar, fechem no X. Viram como não ajudou em nada? Então, sempre que se depararem com uma imagem que tenha bastante ruído, sugiro eliminá-lo antes de melhorar a qualidade da foto. Então, vou sair daqui e na minha aba de aplicativos tocarei no Lightroom para acessá-lo. Lembrando que essa função é gratuita. Se a imagem não aparecer de imediato, toquem nessa seta. Depois em Gerenciador de Arquivos, Imagens e escolham a imagem editada no Hypek. Agora, vão em Editar, procurem a função Detalhe e toquem nela. Depois, toquem em Ruído e movam a bolinha totalmente para a direita. Viram como o ruído desapareceu? Agora, podemos aprimorar tranquilamente. Toquem no símbolo de validar, depois nos 3 pontinhos no canto superior direito e salvem. Agora sim, podemos melhorar a qualidade de uma imagem. Novamente, abram o App Blur Buster. Toquem em Melhorar, escolham a imagem que acabamos de editar pelo Lightroom, geralmente a primeira foto. Toquem em Processar, assistam à propaganda e fechem no X. Agora está bem melhor para trabalhar, não é? Vamos salvar para finalizar essa etapa. Antes de retirarmos os riscos, vamos aumentar a quantidade de pixels na imagem para facilitar a edição posteriormente. Essa parte é importantíssima, pessoal. Se editarem uma imagem com poucos pixels, haverá muita distorção ao usar a ferramenta de remoção e, consequentemente, a restauração não ficará boa. Então, sempre aumentem os pixels antes. Abram o aplicativo Tamanho de Imagem. Toque nesse ícone aqui para escolher uma foto. Selecionem a imagem em questão. Quando aparecer a mensagem de que a imagem foi salva com sucesso, podem sair do aplicativo. Agora, vamos à parte mais importante da edição: retirar as imperfeições da imagem. Toquem no AI Retouch, depois em Editar, escolham a imagem e toquem em Removedor. Darei zoom na imagem e, com o pincel, pintarei todos esses riscos.
Mas nunca façam isso de uma vez para evitar que a IA crie coisas que fujam do original. Peguem pequenas áreas. Não tem erro. É só pintar e tocar em remover. Caprichem no rosto, pois o restante podemos substituir facilmente depois. Vou adiantar o vídeo aqui para a gente ganhar tempo. Bom, pessoal, eu poderia até caprichar um pouco mais, mas acho que está ok por enquanto. Reparem que a imagem está bem esfumaçada, e é interessante eliminarmos isso. Então eu vou salvar aqui, e na aba de aplicativos, vou entrar novamente no Lightroom. Escolha a imagem que acabamos de editar. Com esse ícone selecionado, vá na opção de efeitos, e na opção de desembaçar, mova a bolinha para a direita. Note que diminuímos o efeito esfumaçado, também conhecido como efeito mate. Porém, a imagem ficou mais escura e com uma cor estranha. Vamos consertar isso indo em Luz. Aumentem as sombras e um pouco da exposição. Podemos deixá-la em preto e branco tocando em cor e usando essa função aqui. Para finalizar, adicione um pouco de nitidez, tocando em detalhe e movendo a bolinha para a direita. E se quiserem mais detalhes, aumentem também. Para concluir, toquem nos 3 pontinhos e salvem. Se quiserem colorir a imagem, abram o navegador e na barra de pesquisa, digitem Colorize e entrem no primeiro site. Vão em Enviar uma imagem, toquem em Fotos e Vídeos, escolham a última imagem editada, aguardem alguns segundos, toquem em Baixar e escolham a primeira opção. Lembrando que, na versão gratuita, há perda de qualidade. Se acharem que a cor não ficou boa, atualizem a página e refaça o processo. No meu navegador, atualizo tocando neste ícone, mas vocês podem voltar à barra de pesquisa e digitar Colorize novamente. Escolham a imagem, aguardem e salvem. Agora, vamos remover essa marca d'água que ficou na imagem. Entrem no AI Retouch. Toque em Editar e escolha uma imagem. Agora toque em Removedor. Pintem a área e removam. Pessoal, reparem que a roupa está bem ruinzinha e refazê-la nesses apps é bem complicado. Sugiro usarem um chatbot, que geralmente consegue fazer isso com maestria. Finalizem tocando no ícone de validar e salvando. Agora, entrem no navegador e digitem ChatGPT na barra de pesquisa. Vocês podem usar qualquer chatbot. Estou usando este por ser o mais conhecido. Toquem na área de comando. Aqui eu vou pedir para ele restaurar a imagem, mantendo a coloração natural. Toquem no ícone de mais, em adicionar arquivos, em fotos e vídeos, escolham a imagem e aguardem. Vou adiantar o vídeo. Ficou ótimo. Para salvar, toquem no ícone de download. Ou toquem e segurem a imagem para salvar. As imagens criadas por inteligências artificiais são belíssimas, mas, comparadas com as originais, fica claro que não é a mesma pessoa. E provavelmente eles fazem isso por motivos óbvios. Mas há maneiras de contornar isso. Entrem no navegador de vocês e na barra de pesquisa, digitem remaker.ai. Na aula passada, ensinei como colocar o rosto de uma pessoa no corpo de outra manualmente. Aqui, faremos o mesmo, só que de forma automatizada. Primeiro, vá na quarta opção e toque nela para abrir. Aqui você terá que fazer o login com a sua conta do Google. Eu vou fazer aqui no meu. Toque em Login. Agora escolha a sua conta do Gmail. E finalize tocando em Continuar. No primeiro quadrado, escolha uma foto base, ou seja, a imagem que criamos agora há pouco pelo ChatGPT. Toquem no quadrado, depois em Fotos e Vídeos. Dependendo do navegador, essa parte pode variar um pouco, mas é super intuitivo, não tem como errar. Escolham a primeira foto.
No quadrado inferior, escolham a imagem da moça que estamos editando. Toquem em Swap e aguardem. Não mudou muito, né? Nem sempre esse aplicativo vai acertar. A melhor maneira de garantir fidelidade é trabalhar com a versão original, colando o rosto e fazendo os ajustes finais, como mostrei na parte 2. Não farei isso agora para o vídeo não ficar longo, mas voltem à segunda parte e vejam como faço isso usando o Photoroom para colar o rosto, finalizando com o AI Retouch, YouCam Makeup ou Lightroom, usando a ferramenta de remoção para eliminar qualquer imperfeição que possa ter. Para finalizar, toquem em Download e baixem a imagem. Vejo vocês na parte 4. Até mais. Fala pessoal, estamos chegando ao fim. Vamos para a parte final deste módulo de restauração. Quero que vocês vão até o Hypik e toquem nele para abrir. Como de praxe, toque no X para fechar essa propaganda. Agora, toque em todas as fotos. Nesse espaço, deslize o dedo da direita para a esquerda e procure por uma pasta chamada Restaurando uma imagem e toque nela. Agora, selecione uma foto. Eu vou escolher esta aqui, deste moço. Ao observar a imagem, percebo que ela está levemente fora de perspectiva. Vamos corrigir isso. Além disso, falta a parte inferior da imagem. Há arranhões e a cor está desbotada. Vamos ajustar tudo isso nesta última aula. Toquem em Ajustar e logo em seguida, vá em Recortar. Depois, selecionem a opção Perspectiva. Notem que o lado esquerdo do rosto da pessoa está levemente inclinado para trás. Vamos corrigir isso selecionando a opção Horizontal e movendo um pouco para a esquerda. Acho que agora ficou bom. Toquem no ícone para validar o ajuste. Agora vamos recortar a imagem, removendo tudo o que não será usado na edição. Toque novamente em Recortar, ajustem as extremidades para que fiquem apenas o rapaz em um espaço livre abaixo dele. Valide o ajuste tocando no ícone correspondente. O rosto dele ainda está levemente desproporcional. Para corrigir, acessem a opção Retrato e escolham a função Remodelar. Aumentem o tamanho do pincel e, com cuidado, ajustem o rosto para que fique mais harmonioso. Toquem na janelinha para ver o antes e depois. Parece que agora está ótimo. Toquem no ícone para validar e, em seguida, salvem a imagem. Antes de remover os arranhões e fazer outros ajustes, vamos colorir a imagem. Abram o navegador de vocês e, na barra de pesquisa, digitem Colorize. Entrem no primeiro site. Toquem no retângulo azul, vá em Fotos e Vídeos e, em seguida, escolha uma imagem. Aguarde alguns segundos e, em seguida, toque no retângulo azul para salvar. Escolha a primeira opção. Agora, vamos melhorar a qualidade da imagem. Entrem no aplicativo Blur Buster, toquem em Continuar, fechem a propaganda no X e selecionem a opção Melhorar. Escolham a primeira imagem e toquem em Processar a foto. Aguardem alguns segundos e fechem a propaganda no X. Ao comparar o antes e depois, o resultado ficou muito bom. Antes de prosseguir, salvem a imagem tocando no ícone correspondente. Agora, vamos aumentar a quantidade de pixels. Entrem no aplicativo Tamanho da imagem, toquem na janelinha e escolham a primeira foto. Quando essa mensagem aparecer, pode sair do aplicativo. Em seguida, abram o aplicativo AI Retouch. Toquem em Editar e escolham a primeira imagem. Diminuam o tamanho do pincel, deem zoom e comecem a pintar a área do rosto. Depois, toquem em Remover e aguardem alguns segundos. Repitam o processo até que a imagem esteja satisfatória para o próximo passo. Para economizar tempo, vou adiantar o vídeo aqui.
Finalizei a edição. Tocando nessa janelinha aqui, consigo ver o antes e depois. O resultado ficou ótimo, não é? Toque aqui para prosseguir. E em seguida, em salvar. Vocês lembram do aplicativo YouCam Makeup? Ele tinha uma ferramenta de geração de imagens através de comandos. Vamos usar essa mesma ferramenta, só que agora através de um site. Então, entrem no navegador de vocês. E na barra de pesquisa, digitem photopea.com e entrem. Já ouviram falar do Photoshop, certo? Esse site é basicamente um Photoshop online. E a ferramenta generativa dele é incrível. Toquem no segundo retângulo e escolham a última imagem que editamos. Toque e segure nesse ícone de laço até que apareçam as funções secundárias. Selecionem Magic Replace. Escolham a área onde desejam que o site crie algo novo. Dentro desse retângulo, você pode digitar um comando. Pode ser em português mesmo, mas, pelos meus testes, geralmente o inglês parece ser mais assertivo. No meu caso, como já está claro que o que eu quero é o restante da camisa, vou apenas tocar em substituir e a IA completará o que falta. Aqui você pode tocar em OK e duas propagandas aparecerão. Assistam-nas e fechem-nas no X. Agora aguardem alguns segundos. Tá vendo essa borda aqui? Toque e segure nela e arraste para a direita para poderem visualizarem a imagem que estamos editando. Ficou legal, né? Se não gostarem do resultado, toque em substituir novamente, pois não há limite de uso. Para finalizar, no canto superior, deslizem o dedo da esquerda para a direita até encontrarem a opção Arquivo. Em seguida, selecionem Exportar como e escolham o formato JPEG. Toque em Salvar para finalizar aqui. Estamos quase terminando. Acho que podemos melhorar um pouco a cor da imagem. Entrem no Lightroom e escolham a imagem. Toque em Ajustar e na aba de Ferramentas, vá em Cor. Vamos tirar um pouco desse rosa. Em Matiz, mova essa bolinha para a esquerda. Ajustem a vibração e a saturação para diminuir a intensidade da cor. E adicionem um pouco de amarelo. Agora vá em Luz. Adicionem um pouco de sombras. Reduzam os realces. Aumentem levemente a exposição. E diminuam um pouco os pretos. Toquem e segurem a imagem para ver o antes e depois. Ficou bem melhor, né? Para finalizar, toquem nos 3 pontinhos e salvem. Após tantos ajustes, é normal que a imagem perca um pouco de nitidez. Então, para finalizar nossa aula, vamos melhorar a qualidade final dessa foto. Só que dessa vez, eu vou fazer pelo iRetouch, mas não tem problema se você quiser usar o Blur Buster ou outro de sua preferência. Então, toquem nele para entrar. Acessem Aprimoramento HD, escolham a imagem e aguardem. Ao comparar o antes e depois, é notável que ainda daria para fazer mais ajustes, mas vamos parar por aqui. Toque em Salvar para concluirmos a nossa aula. Antes de encerrar o tutorial, quero deixar uma dica bônus. Abram o navegador e na barra de pesquisa, digitem Cria AI. Toquem no primeiro site e quando ele abrir, rolem a página até encontrarem a ferramenta Enhancer e toquem nela. Toque nesse retângulo azul para fazer o upload da imagem. Escolha uma imagem e toque em Concluir. Agora toque em Enhancer e aguarde alguns segundos. Notem que a imagem ficou mais realista, porém com algumas distorções. Vocês podem amenizá-las, testando as outras funções disponíveis na parte inferior. Esse site permite algumas edições diárias, mas não é ilimitado. Para salvar, toquem e segurem a imagem até aparecer a opção de baixar. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima.